Esse time realmente foi incrível, mas até chegar aqui, amigo, foi muito chão. Dos elencos fraquíssimos até chegar ao ponto de estar contratando jogadores de seleção. Das humilhações em campeonatos até se tornar o bicho-papão em cada competição. Da pobreza até se tornar o clube que fatura mais de 1 bilhão por ano. O Flamengo hoje é uma potência consolidada no futebol sul-americano, empilhando cada vez mais títulos e dinheiro a cada ano que passa. Mas tudo tem o seu pontapé inicial, e no caso do Flamengo, isso não caiu do céu. Eduardo Bandeira de Melo assumiu o Flamengo em 2013, e aos poucos ele começou a estancar a sangria e fechar a torneira que não tinha goteira não, irmão. A parada era uma cachoeira jorrando dinheiro para coisas que não faziam o menor sentido. Com essa ideia de cortar gastos, o Flamengo viveu alguns anos complicados, com elencos fraquíssimos a nível brasileiro. Nesse intervalo, o Flamengo ainda conseguiu conquistar uma Copa do Brasil, em 2013, o que também ajudou muito na reconstrução financeira. E com o passar do tempo, o Flamengo já não era mais um clube que atrasava salários, que vendia o almoço para pagar a janta. A fama do clube estava mudando, e agora parecia ser um bom lugar para jogadores que buscavam algo a mais na sua carreira. E foi no dia 19 de julho de 2016 que Diego Ribas resolve aceitar o projeto do Flamengo e retorna para o futebol brasileiro. A chegada do Diego fez o torcedor voltar a acreditar que poderia ser campeão de coisas ainda maiores. E o principal, Diego foi o ponto inicial para que outros grandes jogadores começassem a ver o Flamengo com outros olhos, já que a imagem de um cara como ele, atrelado ao clube, que agora era bom pagador, fazia com que o interesse de outros atletas também aumentasse. E assim foi. Um ano depois, em junho de 2017, Everton Ribeiro assinava com o Flamengo por 6,5 milhões de euros. Um investimento pesado para a época que passava o recado que o time agora visava coisas maiores, e não só pagamento de dívidas com o elenco limitado. Junto com o Everton Ribeiro, o Flamengo decidiu melhorar não só o seu ataque, mas também a sua defesa. Apostou em Diego Alves, que na época estava agarrando no Valência, para ser o novo goleiro do Flamengo. Mas, mesmo com essas novas contratações e já vivendo uma nova realidade, o Flamengo ainda flertava com a vergonha, principalmente quando perdeu a final da Sul-Americana em pleno Maracanã. Em uma partida pegada, o Flamengo perdeu no agregado de 3-2 para o Independente. Ainda em 2017, o Flamengo chegou na final da Copa do Brasil e, mais uma vez, fracassou. A derrota para o Cruzeiro foi dolorida, principalmente por ter sido nas disputas de pênalti. Diego Ribas desperdiçou sua cobrança e o Cruzeiro saiu campeão da Copa do Brasil. O Flamengo então termina o ano de 2017 com 2 derrotas em finais, perdendo a Sul-Americana para o Independiente e a Copa do Brasil para o Cruzeiro. Ainda em 2017, o Flamengo dava um passo muito importante para a formação do elenco de 2019, a venda de Vinícius Júnior para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Porém, a joia rubro-negra só sairia quando completasse 18 anos. Então, ele ainda tinha até junho de 2018 para mostrar seu futebol pelo Flamengo. Após a venda de Vini Júnior, o rubro-negro carioca estava com os cofres cheios e cada vez mais disposto em investir em jogadores. Então, como resposta às eliminações e à venda da sua principal joia, tivemos a primeira grande amostra do potencial de mercado, quando o clube carioca acertou a compra do Vitinho por 12 milhões de euros, o que na época foi a contratação mais cara da história do Flamengo. Só que mesmo após a sua reestruturação e torrando rios de dinheiro, o Flamengo ainda insistia na vergonha. Mais uma vez, o rubro-negro enfrentava o Cruzeiro, agora pelas oitavas de final da Libertadores. E mais uma vez, sai derrotado. Com gols de Arrascaeta e Thiago Neves, o Cruzeiro vence o confronto por 2-1. Léo Duarte foi o responsável por marcar o gol do Flamengo. Vitinho, que havia sido contratado para ser o jogador decisivo, acabou sendo a maior decepção do ano de 2018, já que ele encerrou a temporada com somente 3 gols marcados. O Flamengo também termina o Campeonato Brasileiro em segundo, com 72 pontos. O Palmeiras foi o vencedor com 80. E aí, cara, após encerrar o ano de 2018 com mais um fracasso, o termo que a torcida do Flamengo mais escutava era o famoso cheirinho. Quando se joga no Flamengo, você tem o privilégio de sentir certos cheirinhos, né? Criamos a expectativa do cheirinho de ser campeão brasileiro. Mas as coisas estavam prestes a mudar de uma vez por todas na vida do rubro-negro. Com o fim do ano de 2018, também chegava ao fim a gestão do Eduardo Bandeira de Melo, que foi de muita importância para o clube carioca viver tudo o que vive hoje, já que ele foi um dos principais responsáveis por capitanear o projeto de reestruturação financeira do clube, que começou desde o seu primeiro dia como presidente do Flamengo. Rodolfo Landim agora assumiria este cargo, e com ele a promessa de ser um clube vitorioso dentro das 4 linhas e acabar com o tal cheirinho. Mas agora, com o Flamengo com os cofres lotados, Rodolfo Landim, no seu primeiro ano de mandato, resolve atacar o mercado de maneira pesada. E o resultado foi uma janela que mudaria a história do Flamengo. No dia 11 de janeiro de 2019, o clube carioca oficializava a contratação de Gabriel Barbosa.
o Gabigol. O jogador que vinha por empréstimo do Santos havia acabado de ser artilheiro do Campeonato Brasileiro e agora vestiria as cores do clube carioca. Cara, eu tenho certeza que todo flamenguista que acompanhava o mercado do Flamengo nessa época lembra desse vídeo aqui. Fala pessoal, aqui é o Gabriel. Já tô com o manto, faço parte da nação. Tamo junto. Como sempre, né? O Flamengo sendo amador e deixando a contratação vazar. Tudo normal. E aqui tem um detalhe importante, cara. O Gabigol nunca foi a prioridade daquela diretoria. Muito pelo contrário. Ele era o plano B. Na época, Braz e Landim sonhavam com a contratação do atacante Pablo, mas acabou perdendo o jogador que optou por fechar com São Paulo. Gabigol então veio para o seu lugar como plano B. Junto com ele, também vieram Bruno Henrique, que veio do Santos, e uma negociação arrastada ali envolvendo o Uribe, que era atacante do Flamengo, e outros valores. Rodrigo Caio, que vinha do São Paulo para reforçar a zaga, e claro, não podia faltar a cereja do bolo. No dia 12 de janeiro de 2019, Georgian de Arrascaeta foi anunciado como jogador do Flamengo. Após uma novela gigante com o Cruzeiro, ele finalmente veio a ser jogador do rubro-negro, superando a contratação de Vitinho, e sendo agora a nova contratação mais cara da história do Flamengo, por 63 milhões de reais. E cara, tudo parecia estar perfeito demais, e se tratando de Flamengo, a gente sabe que isso nunca foi possível, né? Abel Braga foi escolhido para ser o primeiro treinador do Flamengo durante o ano de 2019. E dentre alguns acertos e muito mais erros, Abel comandou o time durante o Campeonato Carioca, onde conseguiu ser campeão mesmo com atuações muito abaixo do que aquele elenco poderia entregar. Mas cara, de todos os erros que o Abel cometeu à frente do Flamengo, sem dúvidas, o pior deles foi a birra que ele tinha com o Arrascaeta. É uma parada inexplicável, cara, como que ele recebeu ali a maior contratação da história do Flamengo, era um jogador muito acima da média e praticamente nunca jogava. Ele sempre começava as partidas no banco. Era rotina, rapaziada. O Flamengo ia jogar, a escalação sempre vazava e lá estava o Arrascaeta no banco. E aí, somando tudo isso com o nível baixo das atuações, a torcida do Flamengo perdia paciência. Até porque naquela altura do campeonato, nenhum torcedor tinha mais saco pra historinha de reconstrução. O que a torcida realmente queria era vencer. Até que chegamos ao ponto do Abel Braga ser vaiado pela torcida. E até aí tudo bem, isso acontece em vários clubes no mundo. Só que naquele jogo, cara, o Flamengo saiu com a vitória, o que mostrava ali o descontentamento com o futebol apresentado em campo. Até que no dia 29 de maio de 2019, Abel Braga decide entregar o cargo de treinador do Flamengo. A diretoria então decide mais uma vez dar um passo ousado. As negociações já estavam em andamento, mesmo com Abel no clube. E a bola da vez não era um técnico brasileiro. Na verdade, não era nem sul-americano, e sim um europeu, um português, Jorge Jesus. 2 dias depois da saída de Abel Braga, o Flamengo oficializava a contratação do técnico português. Até aí tudo bem, estavam ali anunciando um técnico novo. Agora, o que os dirigentes nunca imaginavam é que naquele momento eles estavam realizando a principal contratação da história recente do Flamengo. Olha, o time de 2019, ele foi mágico em muitos sentidos. E claro, por mérito dos jogadores também. Principalmente levando em consideração o nível que era apresentado aqui no futebol sul-americano. Então assim, o elenco do Flamengo estava realmente um nível muito acima. Mas o que realmente fez a diferença e mudou o patamar do clube não foram os jogadores, e sim Jorge Jesus. Muito além do esquema tático ou da boa relação com os jogadores, o principal que esse velhinho aqui fez foi trazer de volta algo que estava adormecido, tanto na Gávea como no torcedor. O espírito vencedor e a alegria de ver seu time em campo. E isso não é algo que você conquista da noite pro dia, cara. Tudo é feito nos mínimos detalhes, com o trabalho. Sabe como foi a apresentação dele? A primeira reunião que o JJ teve com os jogadores? Ele reuniu o elenco, colocou a foto das 3 taças, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Apontou para as taças e disse a seguinte frase: "Nós ganharemos essas 3 no final do ano. Se vocês acreditarem e fizerem o que eu mando, nós ganharemos." Porque não pode-se falar de outra maneira neste clube. Não é? É ganhar, ganhar, ganhar. E pra muitos, cara, isso pode soar como arrogância. Eu entendo, tá ligado? Só que uma coisa que a galera que não torce pro Flamengo precisa entender é que isso faz parte do DNA do clube. Sempre esteve ali, só que estava adormecido, tá ligado? Era algo que estava ali apagado dentro do torcedor do Flamengo. E claro, né, isso aconteceu devido à sequência de humilhação e vexames que a gente estava passando ano após ano. E aí, do nada, cara, precisou vir um treinador de outro continente chegar aqui no Rio de Janeiro pra poder dar uma palestra pra aqueles caras que estavam lá no elenco, pra todo mundo, cara, não só os jogadores. Pros dirigentes, pro diretor de futebol, pro roupeiro, pro cara que ajusta a grama, pra todo mundo. Pra elas entenderem que aquele clube não poderia ficar passando vergonha atrás de vergonha igual tava sendo. E que agora, a partir daquele momento, com ele ali no comando, isso não aconteceria mais. O Flamengo teria que voltar ao topo. O Flamengo teria que voltar a ser campeão. E com o aval do JJ, o Flamengo volta ao mercado e faz uma janela crucial para a montagem daquele elenco. Se liga nos nomes, mano. Pablo Mari, zagueiro que atuava na 2ª divisão do futebol espanhol,
comprado por 1 milhão de euros. Rafinha, lateral direito que chegava de graça após o fim de contrato com o Bayern de Munique. Felipe Luiz, lateral esquerdo que também chegava de graça após fim de contrato com o Atlético de Madrid. E para finalizar, Gerson, jogador que veio da Roma por 13 milhões de euros. Todos esses jogadores foram titulares e peças importantíssimas para o time, principalmente Rafinha e Felipe Luiz, que chegavam para somar com essa mentalidade vencedora. Eram caras que já tinham suas carreiras feitas na Europa, sempre foram campeões e queriam ainda mais. Isso é algo que contagia o ambiente, cara, e leva todo mundo a evoluir. E agora, finalmente, o elenco estava montado, o treinador já estava definido, e só restava saber como tudo funcionaria na prática. E eu não sei se você percebeu, cara, mas eu não estou fazendo nenhuma publicidade nesse vídeo. E eu escolhi fazer dessa maneira para que seja mais fluido para você que tá assistindo, cara. Eu não queria que o vídeo tivesse pausas. Então, pô, se você puder me ajudar e deixar um like e se inscrever no canal, vai ajudar muito, mano. Porque essa decisão de não colocar publi no vídeo acaba influenciando muito no que eu ganho, cara. Então, pô, se você puder ajudar a divulgar esse vídeo, vai me ajudar demais, valeu? Agora sim, vamos voltar pro que interessa. Então, mano, um dos muitos elementos que ajudaram a formação daquele time foi o fato de que assim que o Mister assumiu o clube, o Brasil iniciava a disputa da Copa América, o que resultou na paralisação dos campeonatos por quase um mês. Assim, o Jorge Jesus teve bastante tempo para conhecer o elenco e começar a colocar as suas ideias em prática nos treinamentos. Então, no dia 29 de junho, o Mister comandou pela primeira vez a equipe principal do Flamengo. Mas não foi um jogo oficial não, cara. Foi lá naquele amistoso que o Flamengo fez contra o Madureira. O rubro-negro venceu por 3-1 e, inclusive, foi nesse jogo que tivemos o clássico bordão do Tá mal, Arão. Atenção, Arão! Tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Tá reclamando do posicionamento do Arão, hein? Sim, mano, o Tá mal, Arão foi retirado de um momento do jogo onde o JJ criticava a postura passiva do Willian Arão. Então, desde ali, o Mister já caiu nas graças da torcida, porque na época, irmão, o Arão era muito criticado e também havia ficado muito marcado pelas outras eliminações que o Flamengo vinha passando, principalmente pela postura do Willian Arão na marcação, cara. Muitas vezes ali, quem acompanha sabe que o cara simplesmente dormia. Então, ver um treinador ali na beira do campo gritando fazia que a torcida se sentisse representada, tá ligado? Tipo assim, porra, finalmente alguém chamou a atenção desse cara, tá ligado? Então, após a volta dos campeonatos, tivemos o primeiro jogo oficial comandado pelo Mister. A expectativa era gigante. Afinal, o Flamengo passou quase um mês sem jogar. Atlético Paranaense contra Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E a primeira escalação do Jorge Jesus foi bem diferente daquela que se consolidou nos outros jogos. Olhando no papel, ela nem parece tão ruim, né? Mas, quando a bola rolou, a coisa não foi tão legal assim não, tá? O time apresentou melhoras na ideia de jogo, dava pra ver que os jogadores queriam fazer algo bem diferente do que era com Abel Braga, mas ainda estava tudo muito cru e, principalmente, faltava refino para alguns jogadores colocarem em prática tudo que o Mister queria. Mas uma coisa já estava ali desde o primeiro jogo, a dupla Bruno Henrique e Gabigol. O Bruno Henrique, durante toda a sua carreira, sempre jogou como ponta, mais lá pela esquerda, bem aberto. Só que Jorge Jesus viu ele de outra maneira e tentou encaixar ele como um segundo atacante. E isso já estava lá presente desde o seu primeiro jogo, cara. A ideia dele sempre foi fazer com que Gabigol e Bruno Henrique formassem uma dupla de ataque. E ainda bem que ele insistiu nisso, cara, porque essa ideia criou simplesmente um dos ataques mais letais que o Flamengo já teve. Mas isso só viria acontecer no futuro, cara, porque nesse jogo entre o Flamengo e o Atlético, o primeiro do Mister foi bem morno e bem chato de assistir, terminando então em 1-1. O gol do Atlético Paranaense foi marcado por Léo Pereira, quando ele ainda jogava por lá. Já o gol do Flamengo foi marcado por Gabigol. 4 dias depois desse empate, o Flamengo voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro, onde passeou e já mostrou o que poderia fazer caso a ideia engrenasse de vez. 6-1 para cima do Goiás no Maracanã, com um show de Arrascaeta que marcou 3 gols, 2 de Gabigol e 1 de Bruno Henrique. O trio dava ali as suas primeiras amostras naquele ano. A principal mudança em relação ao empate contra o Atlético foi a entrada de Rafinha na lateral e a aproximação do Everton Ribeiro com o Arrascaeta, o que criava ali uma linha de passe entre eles que gerou praticamente todas as jogadas de ataque do Flamengo naquela partida. 3 dias depois, o jogo dá a volta contra o Atlético pela Copa do Brasil, onde o Flamengo mais uma vez empata em 1-1 e é eliminado nos pênaltis, com direito a Diego Ribas perdendo a primeira cobrança em uma batida ridícula. Pelo amor de Deus, mano. Isso aqui não existe. Mas para não deixar ele sozinho nessa, Vitinho e Everton Ribeiro também desperdiçaram. A torcida que vinha embalada após um 6-1 no Goiás, teve que assistir ali, ao vivo, o seu time ser eliminado em casa pela Copa do Brasil. No jogo seguinte, o Flamengo visitou o Corinthians pelo Brasileirão, e mais o empate veio, agora em 1-1. Mas aqui a coisa parecia apresentar melhoras, já que alguns daqueles reforços que eu citei que vieram no meio do ano,
já estavam jogando no time titular. E o que mais estava fazendo diferença era o Gerson. O Coringa foi titular nesse jogo e já mostrava que seria um diferencial e cravaria sua vaga nos 11 iniciais. Até que agora chegamos em um jogo que seria o ponto de virada para aquele elenco. Oitavas de final da Libertadores, o Flamengo viajava até o Equador para enfrentar o Emelec. E o pior parecia estar acontecendo mais uma vez. O Emelec venceu o jogo por 2-0. E como se isso ainda não fosse o bastante, ainda tivemos nesse jogo uma lesão seríssima do Diego Ribas. Foi aqui, logo após essa entrada criminosa, onde ele praticamente quebrou a perna. O Mister também cometeu erros, principalmente pelo fato de ter escalado Rafinha na ponta direita, posição onde ele nunca jogava, mano. E foi dessa maneira que o Flamengo voltou para o Brasil, com uma derrota de 2-0 nas costas e uma lesão seríssima no seu capitão que o afastaria do time por meses. Na chegada no aeroporto, uma cobrança calorosa foi feita. Torcedores que já tinham visto esse filme muitas vezes não aguentavam mais vexames na Libertadores. Cobraram então diretamente os jogadores e sobrou até mesmo pro Mister, que encarou ali a nova realidade, né? Agora ele não estava mais em um solo europeu. Aqui o futebol funciona de um jeito bem diferente. E como tudo no Flamengo é essa loucura, no jogo seguinte ele venceu o Botafogo por 3-2. E no final do clássico só se ouvia uma coisa: gritos da torcida acreditando na virada contra o Emelec. E